Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, gravando mais um episódio do Portão de Embarque. Meu lado, Ezequiel, parceiraço, e hoje uma convidada minha, não que o Ezequiel não conheça, mas é uma convidada que eu fiz questão de trazer aqui no nosso programa. Pessoa que eu conheço do turismo já há 20 anos, mais ou menos, 20 e pouquinho, se não for um pouquinho mais. E tenho altas histórias com ela do mercado, é uma pessoa sensacional, conhece tudo de marítimo e mais um pouco. Minha amiga Sheila Sioff. Sheila, boa noite, seja bem-vinda aqui no nosso canal, seja bem-vinda no nosso programa. Prazer ter você aqui. Escutar você falar na agência já é legal. Aqui, então, vai ser mais legal ainda. Por favor, Sheila, seja bem-vinda, se apresente, conte um pouquinho pra gente como é que você chegou nessa carreira de turismo, tanto tempo aí trabalhando no turismo que é tão difícil. Tem pouquinho história, né? Talvez? Um pouquinho de história. Bem-vinda, Sheila. Obrigada, boa noite para todos. É uma honra, para mim principalmente é uma honra, falar de um segmento tão maravilhoso. Sim. E agradeço a oportunidade. Eu acho que nada é por acaso. Eu adoro o que eu faço, eu estou atuante no turismo hoje. Eu não sou formada em turismo, eu não vim da carreira de turismo, eu sou professora de inglês e português, dei aula mais de 10 anos, aquela coisa maluca de você dar aula em 3 lugares no mesmo dia. Imagina. E assim a vida seguiu por mais de 10 anos. Turismo... Educou muita gente, então, hein? Bastante. Turismo, para mim, era uma coisa muito longínqua. Então, eu queria entrar no turismo, eu vou ser aeromoça. Mas eu tenho medo de formiga. Não vai dar certo. Passou o tempo, você começa a fazer aqueles testes que antigamente tinham os testes psicológicos, né? A escola tinha um psicólogo. Nossa, você vai para a área de medicina. Tudo que se relaciona à medicina, você é fantástica. Vou escolher psicologia, mas tem que abrir o crânio da pessoa morta. Sai da área da psicologia e não vai para a área da psicologia. Aqui eu não vou. Aqui eu não vou ficar. E eu continuei estudando, segui a minha vida. Depois eu gostei de inglês, sempre gostei de inglês, e me tornei monitora. Através daí, eu descobri que eu podia dar aula, e fui dando aula particular para coleguinhas, para vizinhos, para amigos, e o mundo seguiu. Resolvi me formar, me formei, tradutora, licenciatura, e comecei a dar aula por 10 anos. Até que um belo dia, um aluno, que eu dava aula no supletivo, ele trabalhava na Nascimento Turismo, operadora, uma grande empresa, e ele ia embora. Era muito comum antigamente você fazer contratos com algumas moças fora do Brasil, então você fazia um contrato de casamento e você ia morar fora. Sim. E ele falou assim, professora, eu estou indo embora, você não queria tentar a minha vaga? E nessas ele fez toda a entrevista, levou meu currículo, me ensinou o que eu devia falar, e eu fui fazer a entrevista. Pedi uma oportunidade, obviamente, porque a gente tem que ser humilde nesse caso. Pedi uma oportunidade, que eu não sabia nada de turismo, mas que eu iria estudar e eu iria para frente. E foi. Depois de 3 dias, eu fui chamada e comecei a trabalhar. Vou dizer para vocês que eu nunca vi uma planta de navio, eu nunca soube o que era uma viagem de navio. E aí eu fui. Como que eu vou fazer para trabalhar com esse segmento? Tive que me desligar da área da educação e assumir o navio. Como que eu vou fazer? Todas as nossas visitas eram agendadas e quem me abriu a porta, e eu sou gratíssima a ela, é uma pessoa que se chama Maris Lehmann. Maris? Lehmann. Ela não está mais entre nós, mas ela era diretora de marketing, ela que trouxe a Royal Caribbean para o Brasil, e ela que me deu a chance de trabalhar. A gente está falando de que ano, mais ou menos, isso? Eu entrei em novembro de 93. 93. Vai para quase 29 anos que eu estou na área. Nessa época aí o turismo era muito restrito, era muito fechado, né? Sim, sim. Muito fechado. Era muito fechado. Mas era mais legal.
Era só por aí. Você não tinha testes, por exemplo, você não fazia como outras empresas que eu trabalhei, você não tinha os famosos testes de psicotécnico, você não tinha entrevistas com médico, você não tinha nada disso. Porque eu trabalhei em Lacta, trabalhei na Bovespa, tal. Então, assim, eram testes muito rígidos, eram semanas de testes. E o turismo não exigia nada disso, era uma entrevista. Mais informal, digamos assim. Né? Ou com seu gerente, com seu diretor, o Isso. departamento e só. Tá disponível? Tá. Então, você entra numa área totalmente nova. As nossas visitas começaram 3 meses de treinamento. Detalhe, nós tínhamos treinamento interno, estudando, olhando, vendo tudo. Legal. 3 meses. Só depois de 3 meses de segurança que você saía realmente para você falar com o público. Vendeu o produto. Mas todas as visitas tinham que ser agendadas e era traje social. Nós, Isso aí traje faz parte. social e os Matei meninos o padrão, matei o de nível, terno né? e gravata. É E os isso aí. meninos de terno e gravata. Era desse jeito. Era uma empresa que se chamava Sanansi. Sanansi era uma representação dentro da Nascimento Turismo Operadora. Esclarecendo, a operadora ela vende Isso para aí. agências. Perfeito. E ela tem a representação de um produto. Ela pode representar um produto ou mais de um produto. Se ela optar por um produto, ela não pode comercializar outros produtos. Perfeito. E nós só podíamos vender navios da Royal Caribbean. Exclusividade total. Tinha alguns hotéis da rede Sonesta, depois Rede Fiesta, International Airport, era um hotel ali perto do aeroporto, em Miami, mas navio era somente essa companhia. E nós começamos a trabalhar. E o que eu faço? Como que eu vou aprender? Eu estudava, eu decorava, eu saía e eu chegava nas agências e falava o seguinte: eu sou nova na área, não conheço nada, principalmente quando eram visitas com diretores ou diretoras que já haviam viajado. Aí complicou. Eu pedia dicas, porque eu sou de uma época que não existia internet, não existia nada. Nada. A única coisa que existia era um monitor, que era um sistema da companhia. E o monitor da companhia aérea, que às vezes a empresa tinha. Só. Tudo era manual. Então, você tinha o caderno, você tinha que ler o caderno, explicar através do caderno e convencer a pessoa que aquele produto que você estava vendendo era o melhor produto do mundo. Sim. E Perfeito, isso sim. era direto que nós tínhamos que fazer. Nós visitávamos as agências, uma média de 8 visitas diárias, de segunda a quinta. Puxado, hein? Puxado. E sexta-feira eram reuniões, eram mais assim, colocar a casa em ordem, como a gente costuma dizer, relatórios e tal. Mas já tinha uma carteira. Já existia uma carteira. Uma referência para você se programar. Sim, existia uma carteira que nos foi passada e você tinha que fazer todo um trabalho em cima dessa carteira. Ligar para todo mundo, ver se existe, se não existia, ou ir presencialmente. Tudo isso demandava tempo. Com certeza. Então, não é uma coisa que foi a curto prazo. Mas eu me apaixonei. Eu digo que eu casei com os navios. Os navios. E eu gostei tanto, meninos, que eu decorei o caderninho. Eu decorei, sabia Caderninho tudo. está sendo singela para caderninho. Era um caderno Olha, muito brochurinha. fininho. Era um caderninho muito fininho. Eu decorei. E eu pensei, o que eu vou fazer para esse mercado vender? Eu sou professora. Eu vou dar treinamento. E eu comecei a dar treinamento. Eu entrei em novembro. Em fevereiro, eu comecei a dar treinamento de como ensinar uma agência a vender navio. Do zero. Capacitar na base Capacitar, mostrar o caderno, o que é uma planta, o que era a cabine interna, externa, o que era melhor, qual tipo de lugar. E o negócio foi, depois de um mês, eu já fui fazer essa palestra no Espírito Santo. Olha isso. Depois de um mês, eu já fui para o Espírito Santo e fiz essa palestra. Você reuniu lá os agentes de viagem da região. Não, as agências se reuniram. Aí a empresa que eu trabalhava fez todo um convite, reuniu uma sala. Um treinamento. E eu dei um treinamento para o público. E como é que foi o primeiro treinamento? Assim? O primeiro sempre é mais difícil, né? Aquela insegurança, talvez. Olha, aquela incerteza. quando você dá aula,
você já tem uma certa desenvoltura. É isso aí. Não é? Quando Se adaptou. você é acostumado a falar em público. Eu diria que a situação mais... o início de falar em público, para mim, foi na faculdade. Porque eu entrei numa faculdade, primeiro ano, eram 108 alunos. E você tinha que dar seminário para 108 alunos. Como vamos fazer? Aí uma pessoa bondosa falou o seguinte, vai no fim da sala e faz um X em vermelho. E você olha o X. Você não olha para ninguém, você só olha o X. E vai embora. E dá o treinamento. Bela técnica, bela técnica. E eu fui. Então, a partir daí, eu não tive problema. Eu já dava Legal, aula particular, eu já dava aula assim, para colegas em trabalho. Então, falar para mim, vocês estão percebendo, Sim. nunca Tranquilo. foi difícil. Aliás, para quem trabalha com vendas, Nunca foi difícil. para quem trabalha com vendas, Eu sou filha de vendedor, sobrinha de vendedor, então eu sempre Tá no tive, DNA, tá no DNA Tá no aí. DNA. É isso aí, que legal. Eu acho que o fundamental é gostar de gente. Aí você tocou num ponto importante. Gostar de gente, gostar do que você faz. E gente de servir, né? E gostar de passar, como hoje tem esse termo moderno, de compartilhar o que você sabe. Porque o conhecimento ele não é para você ficar guardado, não é para você guardar, é para você compartilhar com as pessoas. E eu tinha o maior prazer de ver aquelas pessoas interessadas em ouvir o que eu falava. Eu nunca viajei de navio. até então, né? Eu entrei em 93, eu viajei, se eu não me engano, em 95. Aí, já Eu ia- dava aula, 2 anos. eu dava Eu já ia te treinamento todo esse tempo. Eu já ia te Ninguém dizia que eu não tinha viajado de navio. Eu já ia te perguntar isso. Quando foi a primeira vez que você A pôs os primeira pés? vez que eu viajei, eu queria viajar de navio, Aham. sozinha, para conhecer, férias, mas me aconselharam que era melhor eu aguardar para fazer um fan trip. Tá. Ou seja, o que seria? Uma viagem de familiarização Isso aí. para conhecer o produto. E no ano seguinte, realmente eu fiz essa viagem com a minha gerente, com um grupo de agentes de viagens. E quando eu vi aquele mundo, Qual foi o destino, Sheila? foi Bahamas. Bahamas. Eita. Chiquérrimo. Foi assim, indescritível. Vou dizer para vocês, foi o maior sonho realizado. Aí você falou, tô no produto certo. Tô. Aí, um treinamento que chegava a 1 hora, chegou a quase 3 Olha isso. de treinamentos. E eu vou dizer para vocês, tinha gente que assistia. O conteúdo gente era que muito assistia. rico, né? Tinha, porque para mim era tudo novo e eu precisava vender. Claro. Mas nós tínhamos não é empecilho, nós tínhamos uma dificuldade em vender o navio internacional. Por quê? Porque você não tinha o aéreo para levar a pessoa até o navio. Você não tinha um hotel para a pessoa ficar no navio. Você não tinha um carro se a pessoa quisesse se deslocar Infraestrutura, né? naquele lugar. Como que você conseguia vender um navio lá fora se você não Uma tinha estrutura preparada. vamos dizer assim, um Uma infra, né? pacote que englobasse tudo? Entendido. Mas a gente vendia. E era difícil você vender numa época que não tinha internet, um produto totalmente novo, internacional, que as pessoas tinham medo. Por que medo? Porque muita gente, principalmente os mais antigos, vieram de outros países da guerra, fugidos em navio, em porão. Ah, a Então, experiência é tinham muito ruim. essa ideia de que navio Mas faz sentido. Você entendeu? Claro. era uma coisa ruim, você ia ficar no porão. Não. Entendeu, Zé? Traz pro passado, né, cara? Pra experiência que Então ele viveu. não, eu não vou vender isso aqui porque isso aqui é assim. Quer dizer, era um conceito ainda. que além de você vender um produto novo, você tinha que desmistificar este produto para a pessoa entender o que era fazer uma viagem de navio. Caramba, Sheila. Mas vamos lá. Vamos. Bora. E nós tínhamos uma outra infraestrutura também que nos ajudou muito. Nós tínhamos muito curso, nós tínhamos cursos de vendas que a Nascimento nos dava. Eu tinha todo o apoio dos agentes de viagens que me davam as dicas, cursos, porque você não tinha nenhuma literatura. Você não tinha nada escrito sobre navios. Por quê? Posso voltar um pouquinho? Pode, claro. Fica à vontade. Você fica à vontade. A primeira viagem nas pesquisas que eu fiz, é a primeira viagem, porque navio remete a quê? A romance.
a glamour, né? Eu vou com meu marido, com meu namorado, vou no lua de mel. Primeira viagem no mundo que eu li foi de uma revista chamada Tour Agente, de 1998, aonde tem um artigo chamado Tendências, e esse artigo conta que a rainha Cleópatra, ela era namorada, tinha um romance com o imperador romano, César, e ela queria fazer um agrado para ele, mostrar o Egito para ele. Sabia disso? Eu não. Você E sabia? aí ela fez essa viagem Isso é cultura, de isso é cultura. navio com ele. Não era um navio, obviamente, Claro, era sim. um barco, Sim. enfim. Mas tinha escravos, comida internacional, tinha música, tinha roteiros exóticos. Então, essa viagem lá atrás Representa. foi representada a primeira viagem de navio que se ouviu falar. A rainha Cleópatra queria mostrar o Egito para o seu namorado. Que top. Depois disso, o tempo passou, porque começou a quê? O que o navio representava? Transporte de carga. Conquista território. Mas né? surgiu quem? Surgiu Samuel Cunard, Então, famoso escocês, que fundou a a companhiazinha linha de lá. cruzeiros Cunard. Cunard. E até hoje ela é extremamente conhecida, ela é respeitada, ela é Sem dúvida. britânica, ela é formal, ela se mantém. Então, a partir dele, começaram os navios com outro formato. Nós estamos falando em 1840. Olha, cara. Então, começou isso um outro formato. E tinham vários navios. Só que, assim, a cada 10 anos, acontecia alguma coisa nesse mundo. Você não tinha nada do que você tem hoje. Então, nos anos 20, o que você tinha? A diferença de classes. Sim, com certeza. Então, nos anos 20, tinha a primeira, segunda, terceira classe. Nos anos 30, o que acontece? Ar-condicionado. Nos anos 40, as tropas embarcavam nos navios. Nos 50, caiu a diferença de classes. Nos 60, você percebe que houve uma maior movimentação de companhias marítimas. Tá? Crescendo Então, já. começaram a surgir. Nos 70, já começou o transporte de aéreo e navio. E nos 80, 90, o negócio já começou a tomar um Outra novo proporção. formato, uma nova proporção. Então, tudo isso, veja, Legal, a ele vem dificuldade que existia para você... Hoje, você entra no navio, você tem tudo. Maravilhoso, do bom, Uma do menor, cidade, né? Uma tecnologia, cidade, praticamente. É. tudo que você imaginar. Só que veja a dificuldade. E no Britânia, não tinha comida em estoque, refrigerada, né? Embarcava uma vaca. Como é que é? Uma vaca, para não faltar leite. Isso tá no mole? livro? Tá É no livro mole, isso? Tá produtor? escrito em algum lugar? Tenho tudo isso, É mole, tudo isso produtor? está registrado. É sabe? curioso, Não é uma né? vaca, era vacas. Uma vaca, vaca. né? Porque não era tanta gente assim, mas pelo menos ali. Isto é a história da Cunard. Pra ter um leite quentinho, fresquinho. Isso é a história Olha que da le- Cunard Cruise Line. Que E top. aí, o negócio começou a tomar uma proporção tão grande. Eu fico pensando, desculpa interromper, a vaca em alto mar, né? Então, o produtor quer falar. Não, eu sou vegano. Pra mim, essa vaca aí tem que ficar na terra, pô. Leva água, cerveja Mas e veja, a coco, tá bom? precariedade Sim. de Olha a você adaptação. não É arcaico, ter, né? de você não ter ar-condicionado, você não ter comida refrigerada, você não tinha nada do que a gente tem hoje. Mas tudo começou desta forma. Tudo foi, aos poucos, foi mudando, até chegar Ao formato. à época que a gente passou a conhecer navios. Nos anos 90, 2000, Quando né? chegou nos anos 90, aí você já tinha algumas companhias, você já tinha um mercado mais modernizado e o mundo também mudou. Vai. O mundo foi mudando. Lá fora, a Cunard, ela realmente é um ícone, vamos dizer assim. E através daí vieram outras companhias no mundo, todas que nós conhecemos até hoje. O porto principal é Miami. Miami. Por que ele é principal? Porque ele fica perto das Ilhas Caribenhas e ele fica perto do México. Verdade. Então, é considerado um porto estratégico.
né? Para que você pudesse ter os navios. Porque É um quando- hub. a rota qual era? Era Caribe, era Isso. Europa, era Bermudas, Tudo de manhã. Alasca. Depende. Não, tudo de Miami não, porque, por exemplo, Alasca você sai de Vancouver. Vancouver. Né? Europa você tem os portos da Europa. Então depende. Mas o que mais se vendia Era Miami. era Miami. Miami, Caribe, que era sol. Porque quando você Tá. embarca no navio, em geral você vai através do sol. Aqui no Brasil já foi diferente. Aqui no Brasil nós sabemos alguma coisa de navio através do Lloyd. Né? Então, tinham aqueles navios mais antigos, navios pequenos, nós tivemos a lei de cabotagem, que Isso. também não era permitido você embarcar num porto, aqui desembarcar num porto internacional, você tinha que embarcar Em águas. em águas brasileiras. Desculpa, você Internacional. não podia embarcar em águas brasileiras. Você entrava em Santos, não podia descer no Rio. Você tinha que embarcar em Santos e descer em um porto lá fora. Lá fora. Mas isso tudo foi Por que mudando. por que aconteceu essa lei? Não era permitido você... Mas qual que era a razão disso? Como não tinha uma. Não tinha... Na verdade, assim, Legislação. o Você que eu. não era comum o brasileiro andar de navio. Navio. O navio era... O que era o Porto de Santos? Era um porto de carga. Carga. Desde 1923, do Porto de Santos, só se transportou carga. Mas é uma lei horrorosa, né? Então, embarcava aqui, mas você não poderia descer no território nacional. Você tinha que descer fora. Isso, Porque- isso estraga o mercado, não? Então, mas era o começo de tudo, né? Mas era o início Era de o início de tudo. tudo. Que ano que é isso? Olha, eu sei que nos anos 70 o Lloyd foi vendido. Estamos falando antes Anos dos 70. anos 70. Não é tão antigo assim. Né? Ah, hoje nós estamos em 2023, 22 já, né? Não, assim, mas para falar de mercado, Sim, né? claro. Não é... Falar de mercado, sim. Entendeu? Então, assim, é muito precário tudo que a gente... É muito precário tudo que a gente viveu. Sim. E aí, através disso, nós Chegaram fomos depois as acompanhando. Aqui, quem foi Os a precursores. empresa que alavancou tudo isso? Foi a Gastur. O senhor Aldo Leone, O Leone. que com ele fazia os fretamentos da antiga linha C, que hoje é Costa Crociere, Isso. e ele fazia esses fretamentos. Então, a partir daí é que a coisa começou a tomar um volume. Então, hoje, e mesmo naquela época, quando eu visitava as agências, eu conheço navio, eu viajei no Eugênio C, Eugênio C. que era o mais famoso. Isso, não falava Costa Não, ainda. era Eugênio C. Eugênio C. Eugênio C. Eugênio C. Então, Isso aí. ele fez todo um Vale, trabalho que legal. de trazer os navios para que algumas pessoas viajassem. Muito bem. Mas viajar de navio é para rico. Na época, acho que era mesmo, era assim, caro. Eram poucas Muito pessoas. restrito. E outra, a gente também não pode deixar de lado que lá fora sempre existiu a diferença de classe social. Sim. Então, a primeira classe era a primeira classe. Se você estivesse em outro andar, tipo segunda, terceira classe, você não tinha acesso Acesso a aos outros outras decks. classes. Era tudo diferente, cada um No seu quadrado. no seu Isso aí é quadrado. muito um Titanic, lá naquele filme do Então, Titanic, né? você viu? Exato, calma. Quando veio o Titanic, agora vocês imaginem, quando veio o Titanic, É. nós pensamos, a gente já estava trabalhando, vendendo, fazendo algumas coisas e tal. E agora? O Titanic está aí. Ou a gente explode de vender, ou a gente afunda literalmente, né? Mas, não, o Titanic eu assisti 2 vezes, Sim. né? Aí você chora, que nem não sei o quê. Mas foi maravilhoso, porque aí as pessoas... Foi o contrário, né? As pessoas gostaram tanto que aí o negócio explodiu de vender. Só que o Titanic, para a época, ele era uma coisa assim glamurosa. Sim, muito Nossa, luxo, né? aquela roupa, aquele luxo. Quando veio o Mas Titanic, fica- o filme, No você filme, diz, né? isso. É. Ah, tá. Mas fica bem claro ali a questão de classe, né? Sim, as pessoas bem embarcavam claro. com baú. É. Você ia para sua Isso. cabine com os baús. Com os baús, com as suas... Não era mala, era seus baú pertences. de roupa, com seus pertences, Carro. com tudo. É porque Olha- não era uma viagem a lazer, né? Era Não, um meio de porque eram transporte, viagens né? Podia... longas. Isso. Eram viagens longas. Então, quando o filme mostrou o que era aquilo, as pessoas ficaram fascinadas. Porque realmente, quando você fala em viajar de navio, é o glamour, é o luxo. Tanto que os navios da Cunard, você só podia embarcar participar das noites de longo. As mulheres de longo e os homens de smoking. Porque era o perfil deles.
Navio era Sensacional. isso. Navio era você se arrumar. Era o dia inteiro, isso. você toma sol, você faz isso, faz aquilo. Mas aquele cuidado, ai meu Deus, eu preciso me preparar. À noite pro me jantar. Mas ainda arrumar. tem, né, Sheila, ainda. Então, calma, nós vamos É. chegar. Ah, Deixa ela chegar, Ezequiel. ainda Eu ia chega. comentar isso, igualzinho hoje. Não, mas o que acontece... Só pra não perder o gancho, né? Não, o que acontece é o seguinte: esse glamour é que fez com que as pessoas procurassem essas viagens. Mas eram viagens inacessíveis para determinadas classes Exato. dentro da sociedade. Precisamos mudar isso. Mas não podemos perder o glamour. Então, quando você viajava para fora, fazia um roteiro lá fora, você sabia que você tinha que ir preparado. É, Você sabia isso que mesmo. tinha a famosa noite do comandante, Dante. a noite de gala, tirava foto, aquela coisa toda. Você tinha os turnos de refeição que você tinha que seguir. Tudo isso era, assim, fantástico. É. Mas o mundo mudou. O mundo modernizou. E eu jantei com ela na noite de gala no comando. É? Depois a gente fala tá disso. vendo? Mas, Então, na verdade, já recebia, tipo assim, quem ia viajar, um guia, talvez de... não, você Não tinha uma referência não de- tinha Não, você tinha que guia a preparar o bordo. cliente. Não você tinha tinha? que preparar o Você cliente. não tinha Não, guia a bordo, bordo. mas assim, talvez uma referência do Não. que levar, do... Eu lembro que na época nós fizemos tipo uma cartilhazinha Isso, uma cartilha. Isso. de Do dicas. básico, é. Dicas, como embarcar, a vestimenta, Eita. como fazer mala, o que você pode, o que você É não complexo, cara. pode. Isso. Era complexo. Então, você tinha uma cartilhazinha de informação. E como nós fazíamos os treinamentos, nós já orientávamos as pessoas de como Já capacitava, proceder ok. nesse treinamento, o que eu faço, como que eu faço, tal. Então, assim, era uma viagem que não era você simplesmente fazer uma mala, colocar 2 shorts, Isso. uma camiseta e ir embora. Partiu. Entendeu? Partiu. Não, partiu o navio. Partiu alto mar. Não era. Você tinha todo um preparo. Ah, O que eu vou usar esta noite, o que eu vou usar durante o dia, Dia. o que eu vou usar na ilha. Ainda mais mulher ainda, né? Roupa pra show. Você tinha o teatro, Teatro, você tinha tudo, toda essa é. parte que você tinha que se preparar para você poder curtir aquela viagem, porque era a viagem. Ou seja, uma mala de mão não resolvia, né? Não. Tinha que Jamais. arrastar um container mesmo. né? Eu não digo um container, mas uma mala grande ia. Ia. Mas isso, ao passar dos anos, foi mudando, as pessoas foram vendo. E outra, quando você tem navios em determinados lugares, vamos pegar, por exemplo, navio no Alasca, Isso. é frio. É frio. Navio na Europa, já não é tão frio, porque o navio navega No verão. no verão. Quando você tem navio na América do Sul, é a mesma coisa, só que você vai pegar a região aqui embaixo, que é fria. É frio. Quando você vai fazer navio no Brasil, Rotas do Sol. esta foi a grande dificuldade. Como fazer a pessoa vestir gala Um num calor jantar lascado. às 6 horas da tarde, tarde. com 30 e tantos graus de temperatura, Em que a pessoa Salvador. acabou de sair da piscina. Em Salvador. E aí toma banho. E aí Sai você correndo. transpira, aí você tem que pôr a roupa, aí tem que pôr a meia fina, e a meia não sobe, e a meia enrosca, a meia rasga, e aí você tem que pôr o longo, aí você vai se maquiar. Nossa. Era uma aventura, mas assim, tudo fazia parte, Claro. obviamente, da sua viagem. Até que começaram a fazer estudos de como mudar isso, de como minimizar tudo isso. Então, foram estudando. Lá fora, quando você viaja, nos hotéis e nos navios, você tem um questionário que sempre é deixado no seu quarto ou na sua cabine. Sugestões, reclamações, isso lá fora todos preenchem. Aqui o pessoal cultural não lê. preencher. É cultural. Olha que legal. E a partir daí, todas as sugestões eram lidas, eram avaliadas. Então, o que você sugere nessa viagem, na próxima viagem? E aí foram dando essas sugestões. Através daí, eles iam incrementando, iam mudando. As que mais E apareciam, o eles mundo também ia implementando. mudando, as coisas iam ficando melhores, mais modernas, Sem dúvida. construindo navios mais modernos. E aqui no Brasil, a mesma coisa. Então, por isso que se resolveu fazer navios que não tivessem turnos de refeição, que não precisassem ter a noite de gala. Legal. Porque nós estamos num país tropical. Então. É muito difícil, não só para a mulher, mas até para o homem, Sim. colocar um terno e gravata para jantar às 6 horas da tarde. Não é normal. Não era muito normal, Não não é era nossa cultura. Entendeu? Olha que legal. Mas lá fora é comum.
E aí eles começaram a mudar. E foi indo, caiu no gosto. Então você tinha realmente navios com toda a sua formalidade e você tinha navios informais, que foi o que deu certo e você começou a atingir um número maior de público. Perfeito. Né? Os destinos que mais a gente vendia, óbvio que era o Caribe. Óbvio. A Europa era muito tímido, porque nós tínhamos um navio na Europa. Navios pequenos. Olha isso. Você tinha Alasca, você tinha 1 ou 2 no Alasca. Imagina, Alasca, o que é isso? Nem sei o que é isso. Patagônia, o que eu vou fazer na Patagônia? Então, não era nossa cultura. Então, você tinha que estudar o roteiro, estudar como embarcar, estudar o que acontecia a bordo. Isso a gente foi aprendendo ao longo dos anos de viagens. Depois que eu viajei a primeira vez, nós tivemos a oportunidade de levar grupos. Isso foi uma coisa muito positiva para nós. O aprendizado é muito grande aí, o aprendizado, né? A vivência local. Sempre embarcava um promotor, executivo de contas hoje, no caso, e um atendente. Nós éramos, a equipe da Sanansi, era, acho que, se eu não me engano, de 8 a 10, praticamente, promotores, e atendimento eram 23. Então, era uma equipe muito grande, que a gente foi construindo ao longo. Eu entrei lá, eu era número 5. Então, ao longo dos anos, nós fomos construindo isso, porque o mercado foi mudando, foi exigindo, aí começaram a vir outras coisas, outros roteiros, e os navios também começaram a ser vendidos, comercializados, treinamentos, levar o pessoal para Fantour, conhecer o navio, colocar meta legal. De venda. Mas a partir do momento que você leva a pessoa do comercial e a pessoa do atendimento, você tem muito mais propriedade em comprar este produto do que alguém que está lendo simplesmente um folheto. Sim, um catálogo. Então, isso para nós foi muito positivo, porque todo ano nós levávamos grupos. Eu fiz Bahamas, para vocês terem uma ideia, 3 vezes. Eu fiz 3 vezes Bahamas. Mas eu não achava que o mundo era só navio. Então, nas minhas férias, eu viajava para outros destinos. Eu podia fazer navio, como eu fiz 2 vezes navio, mas eu também Você fazia foi em Bahamas 3 destinos. vezes. 3 vezes. Você sentiu alguma mudança de uma para outra, assim, alguma coisa diferente ou seguiu o fluxo normal? Não, normal, porque qual era a grande sacada, se é que a gente pode dizer assim, das companhias marítimas? Cruzeiro longo. Ele é longo e ele é caro. E quem embarca? Pessoa de idade. É mesmo? Só. É curioso, né? Por quê, Sheila? Por quê? Porque tem mais tempo, né? Porque tá o pessoal, aposentado, talvez, em geral, tem mais a pessoa de mais idade ou é aposentada faz ou sentido. ela tem uma renda maior. Certo? Cruzeiros longos, que eu digo a partir de Isso aqui. 10 noites. Certo? Travessias, por exemplo. Mas você quer atingir outros públicos. Então, o que o mercado fez? Ele lançou, uma questão de marketing, os mini cruzeiros. Mini cruzeiros. De 3 e 4 noites. Que eu acho que faz uma grande sacada do mercado. Por quê? A primeira noite, quando você chega, você está perdido, né? Você veio de algum estado, ou você veio de alguma... Você está ali, você está conhecendo, você está perdido. Onde estou? Quem sou eu? Segundo dia, você já está tranquilo, já está calmo, já fez amizade na piscina. Já viu que não chacoalha tanto. Já viu tudo. Perfeito. O terceiro dia é o dia de você desembarcar. Mas como? Já eu acabou. Vou desembarcar, já barco. Não, eu preciso voltar. Eu quero fazer outro. E aí, o que acontecia? Você voltava para um cruzeiro de 7 noites. 7 noites. E daí para frente. É gradativo. Então, isso foi um marketing muito bem feito, não só pela Royal, mas várias companhias marítimas que davam o gostinho, né? Você dá a degustação, a degustação para a pessoa voltar. A experiência. E deu certo. E deu muito certo, porque a pessoa fazia um mini e depois ela voltava. Pega gosto. Aí vocês vão perguntar para mim, mas e a questão do enjoo? Isso. Tá aqui na minha lista de perguntas. Eu já estou respondendo. Ah, já está respondendo. Pode riscar, produtora. A questão do enjoo. E a questão do enjoo? Depende muito de embarcação para embarcação e de roteiro para roteiro e de pessoa para pessoa. Você tem labirintite? Eu tenho. O que é a labirintite? É o labirinto, né? Eu tenho. Sim. É o labirinto. Então, já é difícil. Se você entrar no carro para fazer uma viagem e você se sentir mal, não vai de navio. Ô, Sheila,
Eu sou uma pessoa que enjoa de metrô. Então, assim, eu nunca fiz viagem de cruzeiro, morro de vontade, mas eu sei. Que se eu for, eu vou. Não, mas você já vai pensando que vai passar mal. De repente você não vai passar mal. Não, mas isso Isso, lá ó, atrás. lá atrás, Lá é. atrás. Ela vai chegar lá no ponto que eu atrás. quero chegar agora. Lá atrás. A tecnologia, a evolução, Era ela... muito difícil. Muito difícil. Ela resolveu Era muito isso? difícil, porque você tinha navios que eram a hélice, né? Aquelas pás, aquelas coisas Coisa. e tal. Então, o que acontece? Na realidade, tem lugares que vão balançar mesmo. É isso aí. Quando você desce aqui para baixo, vai balançar. Não tem Bastante. jeito. A região da Patagônia, Patagônia. você tem o quê? Você tem o mar, você tem o Pacífico. Eu já fiz cruzeiro Diferente. fluvial lá e balança. No Então, fluvial. Então, Você imagina em alto mar. agora, você pode, de repente, pegar uma chuva e o navio balançar. Não tem como prever. Por quê? Na realidade... Já tá me assustando já esse negócio já. Já vamos mudar esse tema aí. Veja. Voltou, velho. Voltou. Veja, você tem dois balanços. Pois é que é roda gigante, é navio. Você está no mar, não é? Você está na água. Sim. Você tem este balanço, que é o balanço que o navio está seguindo o curso. Ok. E você tem este Lateral. balancinho, que é o mar. Ele não está parado numa coisa sólida. Ele está. Tá, vamos em direto ao águas. assunto aí. Já pegou alguma coisa assim? Já! Já? Então, na realidade. Tá com medo já, bicho. Vai existir o Eu vou balanço. ticar navio fora, pronto. Vai existir ficar, o velho. balanço. Mas isso não é um impeditivo. Eu já fiz navio, Mas já isso não fiz. é impeditivo para Sim. você viajar. Claro que não. Eu acredito que, assim, você tem que tentar, você tem que comprar o remédio da labirintite, você tem que ir embora e tem que ir. Também acho. Posso dar uma dica para quem quer começar a fazer? Pega uma voadeira Isso. Lá no lá na Amazônia. Na Amazônia, você já fez várias vezes. Meu, lá. meia horinha de rio, balança pra caramba. Acabou. E é meia hora, né? Qualquer coisa você Não, volta. volta aqui, ó. O balanço não Só pra eu é... terminar o meu raciocínio aqui. Vamos lá. Você fez uma viagem específica aí que o mar tava agressivo, o oceano tava agressivo. Agressivo. Na realidade, eu peguei tanto... Tipo assim, do navio embicar e. Entendeu? Não tem isso? Não. Eu peguei, por exemplo, aqui no Brasil, quando nós tivemos... Onde foi o pior nós- trecho que você navegou É. aqui? Onde foi o pior trecho que você navegou no Brasil? Você calcula assim. Eu não tive Eu pior acho que Santa- trecho. Quando você desce, porque assim, eu não fui para Argentina de navio. Eu fiz Angra, Búzios, Ilhabela, toda essa Eu fiz parte. Floripa com Itajaí, Itajaí, lá embaixo. São Francisco do Sul, toda essa região eu fiz. Eu já peguei aqui sol e o navio balançar, Vamos lançar. Mesmo com sol. mesmo com sol. Ah, Eu já então. peguei nas Bahamas um dia com quase 40 graus de sol lindo e o navio balançar que ninguém conseguia andar direito na piscina. Ah, então. Tá vendo? Então, e Bahamas não Olha balança. a cara dele. Ele tá É. preocupado. Mas a minha melhor experiência, entre aspas, que eu posso dizer para vocês, se foi a melhor experiência, foi Sim. quando, em 2004, eu peguei o furacão Francis. Ah, que legal. Eu estava a bordo. É legal pra caramba isso aí. É muito legal. Agora eu não quero mais. Muito bacana. Foi com emoção, é isso? Vamos encerrar. Foi. Não, na realidade, não foi. Nada nos atingiu. Sim. Como nós levávamos grupos, nós estávamos com um grupo grande, foi acho que o maior grupo que eu levei, eu e um colega, acho que quase 33 pessoas conosco. Certo. Dois guias e mais os agentes de viagens, né? E o furacão, vocês sabem que ele tem um período, que é de junho a novembro. Isso aí. É onde ele tem mais Dá probabilidade de acontecer. de acontecer, certo? Só que não dá para dizer vai ter furacão ou não vai ter furacão. Furacão. Isso é fenômeno, né, na natureza. E não tinha um grupo para a gente levar, a gente levou o grupo e tal. Quando nós chegamos no final do dia, a gente embarcou, chegamos no final do dia, e era uma época que tinha muito furacão, Sim. um atrás do outro. Nós chegamos, estávamos sentados assim no bar para o happy hour, veio a notícia que um furacão se aproximava. O navio era acho que era o Navigator. Navigator. Tudo bem. Então, Vamos lá. Não disse que o furacão tá aproximando. Falou outra coisa, né? não. Fala sim. Ah, legal pra caramba. Fala sim. Fala, porque você Fala. tem todas as Isso, tem os obrigado. televisores, Depois você tem os televisores e você Fala tem as sim. informações pelo É, e alto-falante. vai te avisando, olha, tá mudando Pelo de rota, tá alto-falante. acontecendo Na época isso. era alto-falante. Isso, tudo. fala. Você tem todas as Não, eu informações. pergunto por causa do pânico, de criar pânico, né? Não, mas assim, É seguro. quando você está sob o comando de uma pessoa, como é o comandante e toda a sua equipe, com um navio de grande porte, boa companhia, eles não vão colocar ninguém Ninguém em risco. em risco. Isso é fato.
Tá? Então, era um Caribe mexicano que a gente ia fazer. Não vai colocar ninguém em risco. Então, a gente se sentiu seguro realmente, porque até então vinha a notícia, tem aqueles níveis, né, do furacão, parece que o nível 5 é o pior, não estava no nível 5. Então, era uma viagem que nós tínhamos acabado de embarcar. E a gente tinha 7 noites. Ô Sheila, vocês da tripulação, quem é do mercado, entende. Mas e um passageiro comum? Que, por exemplo, a gente pega na aviação, tem turbulência, que não quer dizer nada para a aeronave, mas o passageiro fica apavorado, né? Porque ele não entende o que está acontecendo. Será que não tem um certo receio? O navio estava lotado, era um navio muito grande, tinha várias pessoas, muitas nacionalidades, mas eu não vi ninguém em desespero. Todo mundo ouvia as notícias, todo mundo se comportava, fazia exatamente o que era instruído para se fazer. E o que o comandante fez? Ele simplesmente saía da rota. Por quê? Eles têm uma tecnologia, se hoje tem essa tecnologia, imagina, né? Eles têm toda uma tecnologia para poder desviar. Então foi desviado. Uma viagem que para nós iria durar 7 noites durou 10. Por quê? A gente ficou em alto mar. Desviando. A gente ficou em alto mar é tranquilo. Tranquilo, aconteceu não isso teve comigo. problema nenhum. Eu tive isso aí. Nenhum incidente, todo mundo ali, vivendo, comendo, se divertindo. Quer dizer, porque isso já fazia parte da rotina. Porque você dentro de um navio, principalmente um navio internacional, você já tem pessoas que viajam com muita frequência, você já tem pessoas que estão acostumadas a várias coisas. Lógico que a gente sabia que existia uma coisa grave, mas podia ser uma coisa devastadora ou não. Sim. É imprevisível, é como uma chuva. Geralmente esses episódios são próximos das costas, né? Nunca é em alto mar, né? Uma das placas se mexe embaixo, nunca é em alto mar, talvez. Sempre nós, é próximo de um continente, talvez. Para nós, nunca chegou nada nesse sentido, mas a gente sempre estava afastado. Sempre afastado, tudo bonitinho. Estamos lá. Seguro. A única coisa que nós percebemos, eu lembro que era um sábado e a gente estava sobrevoando, estava assim, como é que eu vou usar o termo para vocês? Circundando perto de Cuba. Tá. Para não poder chegar perto do furacão. Não, e toda hora você tinha informação do que estava acontecendo. Certo. Então você não descia nas ilhas. Precisa descer em São Tomás. Não vai descer em São Tomás. Hoje não vai ter. Continuar navegando e você segue o rumo. Dá para entender. Entendeu? Então não era assim uma coisa que o pessoal entrasse em desespero. E eu não podia, nem meu colega, entrar em desespero. Piorou, tinha né? 33 pessoas comigo. Sim. Né? E a gente seguiu. O que você percebe é que com o passar do tempo, quanto mais você vai ficando em alto mar, você vai tendo menos provisão. Por quê? Os frios, não tem vaquinha, né? legumes, Não tem vaquinha. não tem vaquinha, Eu os ia legumes, perguntar justamente isso, porque é quase os 50% legumes, a mais, as né? verduras, as frutas, perecível, tudo isso é perecível. comprado quando você desembarca num porto. Algumas coisas você já traz em grande quantidade. Enlatados, talvez? Uma grande parte. Mas a maioria de coisas frescas você compra quando você atraca, aí desce o chefe de cozinha, ele vai lá, ele compra as coisas tal e repõe. Então você já percebia que perto de 8 dias, 9 dias, já começava a faltar um frio no café, um chocolate na cabine, na hora de dormir, mas não que você tivesse passado fome, Sim. porque o estoque deles é monstruoso. Legal. Navio, Tem todo um estudo em cima disso também, né? Eles não vão para Quantidade. alto mar porque são pessoas muito planejadas, organizadas. Tudo é assim. O americano ele é tão planejado que ele programa a vida dele há 5 anos à frente. Então é muito minucioso, tá? Eu me senti muito segura. Legal. De estar vivenciando tudo isso. E nesse sábado veio um anúncio, a gente estava na piscina, sai da área da piscina, eles, assim, em segundos, eles pegaram as cadeiras, botaram uma em cima da outra, amarraram, pronto, evacua todo mundo. Eles treinam muito isso aí, eu acho, né? Só. Balançou um pouquinho. Mas essa viagem não foi só furacão. Teve coisa boa? Essa viagem, teve uma pessoa que faleceu. Olha aí. E, assim, Ou seja, para nós, era como de idade? que a gente iria... Idade? Era um senhor. Tá. Ele se sentiu mal após o jantar. Você não viu nada.
Nada. Eles são muito rápidos, Aí. muito Tá, fantásticos. e faz o que com o Pega a corpo? pessoa Então, e coloca numa no freezer. geladeira. Numa Até geladeira. atracar. Até atracar. E ninguém sabe de nada. Assim, Não, nada é ventilado. Aí teve uma briga na piscina. Mas é uma geladeira específica? Ou é tipo uma sobremesa espaço, do. Ah, é um tá. espaço. Isso. Entendi. É um espaço. Eu já ouvi Navios falar, tem. Sheila, que em navios é bem comum acontecer óbitos. É isso mesmo? Você que Sim. trabalhou muitos anos em companhias marítimas. É isso Eu mesmo? tive uma situação aqui no Brasil de uma senhora na Páscoa estar assistindo uma missa no Splendor e ela faleceu. Faleceu. na missa. Na missa. Aí, É muito produtor. comum. É muito comum. Isso, e não é porque você está falando em idade, tá? Já que pegou esse gancho, e como é que é essa infra da parte de médicos, de infraestrutura assim? Pô, legal. Boa pergunta. Como é que funciona isso? Fantástico. Eu passei, eu tive um problema de estômago a bordo. É fantástico. Normalmente embarca um médico e 2 enfermeiras. Então, isso você precisou, você vai lá, você é atendido. Tá? Não tem custo, não tem nada. Agora, se você precisa de uma coisa de urgência, de uma medicação de urgência, até onde eles podem ir, eles vão. Isso eu digo navio Legal. Tá. Quando você precisa de uma coisa muito grave, como eu presenciei, aí chama helicóptero. Helicóptero. O helicóptero vem É, foi o que eu imaginei, né? retira Legal, a pessoa. legal. Retira a pessoa. Tá? Então, eu vi tudo isso também. Nas minhas viagens também vi o helicóptero chegar, retirar uma pessoa. Não sei o que Então, presumo eu que nessas rotas você deve ter, eu não sei se ponto estratégico de logística para certeza, interferências com e coisas certeza. urgentes, Tem, né? Tem, tudo. Porque eu quero atravessar um continente claro. pro outro de Eu helicóptero. tenho uma pergunta para ela que eu acho que assim vem bem de encontro com o que eu vejo do que você começou a contar da sua carreira e sobre o crescimento da frota mundial de navios, que hoje eu sei que são muitos. Hoje você tem 268 navios em operação no Arroba. mundo. Olha que legal. E 268. 268. E são mais de 23 milhões de PACs embarcando anualmente. Anualmente. Por E que a que eu- tendência é só crescer, porque cada ano surge mais navios, Isso. um quer ser maior do que o Isso. outro, Por que eles vêm crescendo, Sheila? porque eles qual é a olham os tendência? comentários, lembra? Eles comentários. olham os comentários. O que você quer que tenha no navio? Quero Eu uma quero piscina, que tenha uma piscina assim. quero Eu tobogã, quero que tenha um tobogã. Eu quero que tenha uma piscina pista de kart. com ondas tipo um surf. Tá. Eu quero que tenha parede de escalada. E aí o navio vai E aí eu crescendo quero para ter uma poder rua. absorver. E aí o navio vai pegando essas informações, vai projetando compilando, e vai né? fazendo, Como é que é? vai fazendo tudo isso. Porque um tem que ser diferente do outro. Um tem que oferecer um diferencial do outro para ele poder vender. Qual é a coisa mais diferente que você já viu num navio, assim? A mais diferente que eu li agora foi no navio, o Wonder, da Royal, um bar biônico, que os robôs fazem os drinks. Isso, tá funcionando já. Eita. Foi o mais, assim... É que nem naquele filme Passageiros, né? Você tá numa nave espacial. Que legal. Ele tem todo um menu eletrônico. Tá. assim, a coisa Como se fosse mais... Ele não erra na dose, Você né? vai lá, digita o que você Só quer. que não tem chorinho, né? tem chorinho. Quem sabe? Vai, né? Você for de lado, bom de lado, e você vai conseguir Sheila, falar, é assim, para né? pessoa que está assistindo, para muitos aqui são agentes de viagens, conhecem muito do produto, né? Quem sou eu aqui para ensinar alguém? Mas é legal você falar isso, conseguir transmitir esse tipo de conhecimento que a gente está passando para as pessoas que assistem. Tem pessoas aqui que são passageiros, né? Todo navio é all inclusive? Não. Como funciona isso Não. nos navios? Assim, a quantidade de comida é absurda. Sim. Nós tínhamos a oportunidade de fazer visitas técnicas. Tá. Então, vamos sair um pouquinho do mundo internacional. Isso, pronto. Vamos vir para o Brasil. Vamos sair do mundo internacional e vamos vir para o mundo do Brasil. Terra Brasília. Aqui nós tivemos, na realidade, uma grande abertura de mercado quando houve os navios da costa Legal. que começaram a vir para o Brasil. Depois, havia um estudo de que companhia viria para o Brasil. A Royal, a Caribbean, a Carnival. Então, é um mercado muito grande, Sim. muito consumidor. Então, quem era a companhia que iria vir aqui? Então, foram feitos estudos e a Royal veio. Foi. A Royal veio e nós tivemos um preparo monstruoso, treinamentos, visitas, Olha, era uma coisa assim absurda, mas o que foi muito positivo é que todo final de semana nós podíamos levar agentes de viagens para fazer as visitas técnicas. Então você levava, saía daqui tipo super cedo, passava o dia em Santos,
conhecia o navio, almoçava e voltava. Então, nós dávamos o transporte, ia com o transporte, voltava. A partir dessas visitas, os agentes começaram a ver o que era um navio. cenário. Porque realmente tinham pessoas que nunca tinham entrado. Então, isso começou a dar aquele gostinho. E eles eram servidos, eram os almoços, da mesma forma que se você tivesse embarcado. E aí começou aquele glamour. Não, a gente começou a vender, vamos fazer. A mídia nos ajudou muito. Era jornal, era televisão, era revista, era anúncio de jornal, era permuta. Um grupo de jornalistas vai para o navio X e ele volta, faz a matéria. Era a revista Caras, enfim, era uma parceria muito grande. Tá. E isso começou a abrir um outro mundo aqui no Brasil. Vamos viajar, e veio o Splendor. Quando o Splendor veio, nós estávamos assim radiantes. Foi assim, eu diria que foi um melhor momento da nossa carreira Com o Splendor. aqui, com o Splendor. Por quê, né? assim? Já estava, os navios da O costa glamour- já estavam aqui. Os navios da costa já estavam aqui. Eu viajei no antigo Costa Marina. Sim. Ganhei a viagem, amei. Foi muito linda, porque eu nunca tinha feito, né, navio na costa brasileira, mas eu já tinha feito o navio nas Bahamas. Eu não comparei, eu vi diferenças. Eu acho que você não pode comparar produtos, você tem que ver as diferenças, assim como você tem públicos para todos os tipos de navio. Públicos, por quê? Você procura o quê? Destino? Isso. Você procura embarcação? São. Ou você procura embarcação e destino? Olha isso. Então, você tem que ver o que você busca. Porque, às vezes, você já fez todo o Caribe, mas você não fez naquele navio que lançou naquele Agora, ano. Naquele ano. Então, você quer fazer de novo o Caribe para você ver aquele novo navio. Mas o comum seria, talvez, o navio, a armadora, o navio e destinos, que talvez seria o mais comum, de conhecer Sim, um lugar, sim. porque é mais barato. Sim. Né? Quando desce- quando você fala nesse mundo de navio, você não vende um navio, você vende um mundo, porque você movimenta o mundo, a cadeia isso. inteira. É o carro, é o aéreo, é o hotel, é o transfer, é o pessoal do porto. Então, assim, você gera empregos para o mundo. Restaurantes, tudo. Tudo que você tiver ao redor, você Vai usufruir gerar desse Vai benefício. usufruir desse benefício. Isso é mundial. Porque você desce as ilhas Sim. e você vai conhecer, você vai fazer as excursões, você vai fazer os passeios. Eu não vou fazer uma excursão do navio, mas você vai fazer, de repente, de carro ou você vai fazer de táxi. Em média, o navio, Tudo. ele dorme uma noite ou duas? No destino? Depende muito Assim, do roteiro que você é. vai. Normalmente, Caribe, você fica de um dia para o outro. Um dia pro outro. Normalmente, sim. Mas você pega cruzeiros mais longos que você fica mais tempo. Tá? Então, depende muito. Mas, normalmente, é de um dia para o outro. Tá. Mas nem sempre, voltando ao assunto, nem sempre é o all O inclusive. que é esse all-inclusive? É isso aí. Você tem as refeições. 6 refeições. Antigamente, você tinha 6 refeições e a famosa ceia da meia-noite, Aí. que era, né, todo um glamour. Mas você terminava o segundo turno às 10h30 da noite. Como que você ia jantar à meia-noite? Noite. E, com o passar dos anos, as companhias foram percebendo que era um desperdício muito grande de alimento. Com certeza. Porque a quantidade de comida que é feita, a comida é feita semanal, né? Você planeja o seu menu semanal. Então, você já sabe tudo o que você vai servir. Então, é aquela semana. Porque, por exemplo, você viajou essa semana, desembarcou. Se você voltar na semana que vem, é o mesmo menu, porque é outro passageiro. Outro passageiro. Tá? Então, a quantidade. E tudo é uma produção em série, em escala. Eu visitei Sim. a cozinha. Eu tive a oportunidade de visitar a cozinha de É um alguns exército, navios. né? É assim. É monstruoso o Você negócio, pega cara. uma mesa, a perder de vista, que você vai servir a sobremesa. Então, você vai servir o sorvete. Mas, em cima do sorvete, tem o quê? Tem um enfeitezinho. Então, vem o negocinho para você pôr o sorvete, aí vai para outra bancada, Uma linha já de é o produção, negocinho. né? Produção. É uma linha de produção. Por isso que nada atrasa. Quando sai a comida nos seus turnos, sai tudo no horário. Tudo no horário. E é verdade. Não tem atraso. Não Por tem quê? atraso. Porque tem uma equipe por trás enorme trabalhando, assim como a lavanderia. Você troca toalhas praticamente 2 vezes por dia. Você tem uma equipe na lavanderia que está fazendo todo esse trabalho. Então, você tem muita gente trabalhando para que tudo funcione dentro daquele horário. E aí começou a se estudar. Bom, mas muita comida. A pessoa está jogando comida fora. Não é possível que joga comida fora. Não sei o quê. Então, começaram a mudar esse conceito. Legal. Então, o que eles fizeram?
Alguns navios tiraram esses restaurantes fixos e colocaram restaurantes informais, com horários maiores. E você vai lá, você se serve comidas de madrugada, snacks de madrugada, lanchinhos. Então, você tem hoje comida o dia inteiro. Mas também tem o sistema All Inclusive, que era um sistema muito praticado aqui no Brasil. Então, você comprava já a sua viagem, já com tudo incluído. O pacote. Sim. Nós fizemos isso, eu lembro que na época nós fizemos isso com bebidas, para uma saída de agentes de viagens. Não funcionou. Era também muito desperdício. Concordo. Então, não funcionou. Por quê? Você ia lá, eu quero esse uísque. Toma 2 goles, eu não gostei. Agora eu quero aquele gin. Entendeu? Então, você acabava desperdiçando as bebidas e para o navio não era vantajoso. Porque o lucro advém da onde? Das bebidas alcoólicas, obviamente. Isso é como numa disco, como qualquer lugar. E do cassino. É onde gera o maior lucro para eles. E o cassino e o salão de beleza, essa parte do salão de beleza, tudo isso é terceirizado, né? Isso não faz parte do pacote. Não pertence ao navio, tá? São empresas de fora. Então, muito bem. Então, o All Inclusive, para quem quer, aqui no Brasil, a gente até fazia o All Inclusive. Mas eu não recomendo. Então, eu, particularmente, acho que você tem que conhecer novos sabores, novos pratos, porque você tem, mundialmente, uma culinária fantástica. E você tem que conhecer, você tem que ter jantares diferenciados para você atingir todo tipo de público. Agora, não quer dizer que você não vai atingir o público jovem. Então, o que você fez? Você pega navio e coloca um John D. Rockets, que é para moçada comer hambúrguer, batata frita. Não ficou claro ainda. Com uma família lá, de repente vai eu, Alexandre, com as famílias e tal. Você tem opções diversas. Aí, de repente, eu e ele bebe bem. Um negocinho. Aí as mulheres não bebem, as mulheres não bebem. Não é negocinho, a gente talvez bebe bem. O pacote, ele separado... Você pode comprar o pacote de porque bebidas... talvez não vale a pena você pôr no pacote de todo mundo, entendeu? Então, mas ela vai explicar isso aqui. Você pode comprar o pacote de bebidas para a viagem toda, ou você pode consumir somente aquela bebida que você mas é mais caro, eu acho. Aí. Ô, Sheila, eu não entendi uma coisa ainda sobre o restaurante. Esses restaurantes com horários expandidos são pagos à parte? Não. Nada de comida você paga. Então, se for focado, você volta 30 quilos a mais. Na Royal, quando eu estava lá trabalhando, tinham alguns navios que serviam algumas refeições, alguns espaços, restaurantes que você pagava taxa de reserva. Isso aí. Você não pagava a refeição, mas você pagava a taxa de reserva. Por quê? Eram restaurantes pequenos. Isso mesmo. Vamos supor que no restaurante coubesse 100 pessoas. Aí que vocês chegaram... Que é pequeno para o navio. Para o navio é pequeno. E aí chegou lá, 100 pessoas reservaram. O que acontece? Dessas 100 reservas, 20 não foram. Cansei. E não cancelaram. Não tô a fim de ir. E não cancelaram. Então, você deixava de atender outras 20 que queriam jantar. Okay. Então, o que eles fizeram? Nós vamos cobrar taxa de reserva. Se você não estiver no restaurante, você perdeu a taxa de reserva. Entendeu? Então, isso gerou controlar melhor. Uma organização melhor para os restaurantes mais específicos, um italiano, um restaurante japonês, um francês. Então, isso foi um grande diferencial que foi acontecendo. Mas não é que a pessoa é obrigada a reservar. Não. Você pode escolher. Você pode comer no restaurante da piscina, você pode comer no restaurante de turno de refeição, você pode comer num restaurante buffet. Então, assim, a comida em si você não paga. O que você paga é a bebida e a reserva se você quiser conhecer algum restaurante diferenciado. E continuando na comida, Sheila, como é que é o atendimento para restrições alimentares? Eu, por exemplo, sou vegano. Hoje, aqui no Brasil, a gente já somos 30% da população se considera pelo menos vegetariana ou ovo-lacto-vegetariana. Na época que eu trabalhava, não existia o vegano. Né? Tá. Eu saí da parte de navios em 2010. Então, não existia o vegano, existia o vegetariano e existia também alguns navios que o público que embarcava era o judeu, então eles queriam a comida kasher. Então, você tinha que avisar com 30 dias de antecedência para que eles pudessem providenciar essa questão do vegetariano e da comida kasher. Na Companhia Costa, embarcava junto com o pessoal, embarcava um rabino
Olha. Para preparar a comida, porque parece que aonde você faz o leite, você não pode Misturar a carne. cozer a carne. Isso Então, é- existiam algumas restrições no preparo alimentar dos judeus que tinham que ser respeitadas. E, na época, era só a costa que podia realmente atender a esse público. Hoje eu imagino o que atenda vegetariano, não. Todo Hoje mundo era tranquilo, atendido. Hoje, eu acredito que já deve ter expandido muito mais. para vegano também. Agora, imagino pra ralar, acredito que o vegano também, porque não existia para nós, Sim. nós estamos falando de quase 2010 para 2022, 12 anos. 12 anos. 12 anos. Não com existia certeza. o termo vegano, tá? Mas nunca teve problema. Por exemplo, tinha crianças que embarcavam aqui e lá fora. A mãe não podia ir à cozinha do navio. Não era permitido. Mas, de repente, esquentar uma mamadeira, podia. Mas não que a mãe pudesse ir à cozinha do navio e esquentar uma Mas é o que mamadeira. você fala, a experiência do quem vai viajar, ele pontua o que ele gostaria. Então, essa questão de Com evolução é certeza. natural. Natural. É natural. Sim, sim. Por que você tem hoje uma flexibilização de lugares para você se alimentar? Porque tudo isso foi Veio na solicitado. pesquisa. Eu exato. não quero turno, eu quero jantar às 11 da noite, eu quero comer de madrugada, eu quero comer, de repente, um hambúrguer na piscina, eu não quero comer uma lagosta. Assim, tudo foi adaptado Claro. ao tipo de público que você está Perfeito. recebendo. E é uma coisa que eu venho percebendo, Sheila, você me corrija se eu estiver errado, imagina. As companhias hoje, entre as próprias companhias, cada uma vem flexibilizando ou vem se adaptando conforme ela quer atender o seu tipo de público. Exatamente. Como a Norwegian, que a gente conversou outro dia. Exato. A Norwegian é uma companhia diferenciada em relação a Excelente comida. a Royal Caribbean, por exemplo, a Caribbean. Então, assim, a Norwegian tem um tal de um sistema feel free, ou seja, se sinta mais à vontade. Isso. Não tem tanta formalidade. Uma outra companhia já quer de uma Sim. forma mais fechada. Cruzeiros na Europa, com certeza, São mais formais. já são mais A formais. Cunard, eu acho A que Cunard. ainda ela Isso. domina muito. Eu acho que hoje Exato. a Royal, a Norwegian, a Princess, que eu viajei, eu Isso. trabalhei na Princess também. Todas elas já estão um pouco mais flexíveis Tá? em relação ao mundo, ao tipo de público que você Tá está atendendo. querendo Por atingir. falar em mundo, uma coisa que é muito natural hoje, as pessoas viajam e querem mostrar em tempo real para a família, para os amigos, para o mundo que Hoje está fica- viajando. Fica à vontade. E eu sei que internet não é barata, né? É tudo por minuto. É tudo por minuto. Eu lembro que Que é a gente já caríssimo, né, falava cara? para a pessoa assim, nos treinamentos, olha, não usa o telefone da cabine. Isso. Não Não usa liga o pra ninguém. telefone da cabine, porque é uma coisa assim fora de série. Como é que é? Compra um chip, compra um pacote? Como é que funciona? Não, Pacote, né? não tinha o que fazer. Mas Você tinha que hoje- descer na ilha e ligava. É. No começo era assim. Assim. Depois, quando veio a internet, você tinha a sala de internet, que aí você ia lá e você comprava e pagava por minuto também. Você mandava as mensagens pelo computador e pagava por minuto. Era uma tecnologia chegando ao navio. Isso. Tá? Era uma tecnologia chegando ao navio. Mas, assim, você não via tanta gente se preocupando em avisar. Hoje você vê mais porque tem o selfie. Instagram. Instagram, O Facebook. Instagram. Facebook. Hoje você quer registrar tudo. Mas naquela época não, as pessoas queriam curtir, porque Curtir. era uma isso aí. viagem de lazer, de descanso. Sim. Então você via pessoas Saudades lendo do passado, na né? piscina. Ninguém te achava. Mas assim, eu acredito que a mudança ela tem que existir. Claro. Como tudo foi benéfico. Sim. Agora, eu peguei uma época muito áurea quando os navios estiveram aqui no Brasil, e não só eu, como toda a empresa, Auge, né? todo o mercado, todo o trade. Trade seria o nosso mercado de agências, de operadoras. Por quê? A situação hilária que eu vivi Oh, foi ótimo. Nós temos nossas feiras de turismo. Ok. Duas situações. A primeira, nós fizemos uma feira de turismo e nós tínhamos onde preparar o material, que era material físico. Nós tínhamos uma cozinha e esse material era preparado na cozinha. E todo mundo ajudava. Os promotores, as faxineiras, todo mundo ajudava. Colaborava. E fomos para a feira. 1000 kits entregues num dia. A feira era diferente o horário, era das 10 às 7. Acabou a feira. Como é que nós vamos fazer para montar mais kit? É o primeiro dia. Toda a equipe voltou para o escritório e começou a montar kit. Isso já era mais de 8 horas da noite.
E montando o kit, montando o kit. Todo mundo sem sapato, um já arrancou a gravata, e todo mundo... O diretor, ele veio, olhou da empresa, ele ficou tão surpreso com a atitude da equipe, que ele foi na padaria do lado, a famosa Marajá, todo mundo conhece. Marajá, saudades, viu? Quem é de São Paulo aí? E ele encomendou pizza para nós e Coca-Cola. Esse foi um dos momentos assim mais significativos que eu vi. A união Isso aí. de equipe de trabalho. Para entregar, né? Com Para qualidade. entregar no dia seguinte mais kits mais kits para as feira. agências. E o segundo momento, nós tínhamos uma permuta com a televisão. Então, anunciava-se, não só a Royal, como todas as companhias que quisessem, anunciavam na televisão os seus navios. Globo, SBT, Band. E estava na segunda temporada do Splendor e passou no jornal das 11h30, 11 horas, passou uma matéria sobre o Splendor. E já tinha sido avisado que era para todo mundo estar ali trabalhando. De noite, fora do horário. Ok. Ok? Bom, começamos, ficamos ali até a hora que deu. A média nossa era 300 ligações por hora. 300 ligações por hora. 1.200 passageiros embarcados por semana. Olha isso. Então, como é que foi essa noite? Essa noite, todo mundo virou a noite. Passaram a noite toda trabalhando. A noite toda, então. Uma parte na bancada, uma parte no chão. Eu fiquei até as 3 da manhã. Quem foi embora teve o táxi garantido. Quem virou a noite até 6 horas da manhã, Bacana. trabalhando. E assim, todos estavam unidos numa única causa. A direção nos apoiava, a empresa nos apoiava e todos ganhavam. E finalizando essa parte de Splendor, uma viagem que eu achei, uma visita técnica que eu achei muito importante. Teve um dia, numa visita técnica, que o nosso diretor chegou e falou assim: hoje a visita vai ser para todos os funcionários de família. Olha que legal. Então, que ação legal. Todos foram conhecer um navio. O boy, a faxineira. Todo mundo. Todos. Ele deu permissão para que todos os funcionários levassem seus familiares para conhecer o que era um navio. Então, você muito veja o amor que existia dentro de uma profissão, dentro de uma empresa, na cabeça desses dirigentes. Então, isso eu acho que foi, para mim, foi muito marcante, porque eu saí de uma sala de aula, dando aula, e foi vivenciar esse mundo. Depois de 16 anos e meio, que eu fiquei lá, eu trabalhei 16 anos e meio, e teve uma época que eles fizeram o Panrotas online hoje, mas era um Panrotas físico, o nosso jornal do turismo. O Panrotas fez a primeira pesquisa que existiu na época, né? Quem eram os melhores vendedores de cruzeiros marítimos em São Paulo. E eu fui a segunda melhor colocada. Parabéns. Parabéns. Então, parabéns. Isso orgulho, foi né? uma conquista. Reconhecimento, né? É o mercado que deu respaldo, né? Os meus colegas, na empresa, nós somos 5 ganhadores, eu fui a segunda. E, assim, por ser mulher e desbravar um mercado diferente. A viagem mais marcante que eu posso dizer para vocês, que foi o meu sonho, o Alasca. Legal. Então, um destino que eu quero... O Alasca quero fazer. Foi feito de navio. O mais marcante para você foi esse? Foi. Com a Celebrity Cruise. Baita companhia também. Uma excelente companhia, que também faz parte do grupo da Royal. E depois, uma semana de Alasca mesmo, em terra. Porque eu fui com 4 amigos do turismo e a gente fez Então, nós fizemos 15 dias de Alasca. Que viagem fantástica. Essa, para mim, foi a viagem dos sonhos e a viagem mais completa. Em segundo lugar, uma outra região diferente também, que eu tive a oportunidade de fazer, mas eu já estava na Princess Cruises, foi que a Patagônia. Toda a região da Patagônia, chilena e argentina. Também foi muito interessante. Até porque você chega no final do mundo, você tem uma casinha mesmo, como se você tivesse... É um correio, mas é uma casinha. E aí você manda uma correspondência para você mesmo e o selinho está escrito fim do mundo. Fim do mundo. Legal. Então, é muito interessante também. São viagens assim diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes, mas que têm que ser explorados. Bom. Legal. Sheila, aproveitando que nosso tempo está
tá acabando, mas eu queria pedir uma dica sua para você deixar não só pro agente de viagem que vai indicar pro seu passageiro, para aquele cliente também que está assistindo e está vendo o podcast e pensa assim, poxa, eu quero fazer uma viagem de navio. Gostei desse pessoal que está falando sobre navio. Com tanta experiência que você tem de marítimo, o que você diria? Quais são, assim, as principais dicas que você diria para uma família ou para um casal que pensa de fazer um roteiro de navio? Começa por onde? Pelo sonho? É a viagem mais marcante que você pode fazer na sua vida. Olha que legal. Já gostei dessa parte. É a viagem mais marcante. Não importa se você está fazendo com amigos, como eu fiz, se você está fazendo trabalho, com família, com seu love, não importa. Com seus filhos, todos serão satisfeitos. Todos. Você Concordo com você. Espaço para todo tipo de público. LGBT, solteiros, como era muito comum. Música eletrônica, que era uma coisa que nós também fazíamos. Você tem fitness, enfim. Tudo que você lançar, você vai ter sucesso de vendas. Por quê? É a viagem em si. É uma viagem completa. Você tem alimentação, você tem o transporte, você não precisa ficar trocando de mala toda hora, você não pega transporte toda hora, você não pega transfer toda hora. Isso mesmo. Então, na minha visão, existe realmente aquele medo. Eu vou enjoar, o que eu faço, como que eu faço, onde que é melhor, se é cabine interna, cabine externa. Isso aí. Qual é o melhor lugar do navio que eu vou ficar. Compro na frente, no meio. Normalmente fala-se que o meio é melhor. Sim. Né? Você tem um navio, a parte da frente, ela sempre balança mais. Por quê? É a frente que vai. Isso certo? mesmo. Então, a parte de trás seria sempre a melhor parte para você. Numa chuva, tudo balança. Tudo balança. Não importa se você está no meio, em qualquer vai parte. sentir os impactos tudo do vai mesmo jeito. balançar porque você está em alto mar. Mas, normalmente, as cabines traseiras são as melhores na concepção que a gente tinha de navios antigos. Tá? Nós estamos falando de navios antigos. De público, você vai ter atração para todo mundo. Eu começaria... mas eu nunca viajei. Tem gente que quer começar lá fora. Perfeito. Então, já começa com mini cruzeiro. Isso aí. Pronto. 4 noites. Okay. Tem outros que vão dizer, não, eu quero viajar aqui no Brasil. Mesma coisa, começa com um cruzeiro de 3 e 4 noites. Sente como é que pra é sentir e tal. como Isso, é que é, como fazer uma mala. Nada de mala muito grande. Por quê? Você tem que fazer uma mala que você possa carregar. Porque na subida da gangway, isso aí. na escadinha do navio, não tem maleteiro. Não tem maleteiro. Né? Você que sobe. É a mesma coisa se você for na Europa, você vai para a Itália, você vai entrar no trem, é você que põe sua mala no compartimento. Pronto. Certo? Então, assim, tem gente que quer começar pelo Brasil. Então, faz um minibúzios. Isso aí. Sabe, limite de peso tem? De mala? Peso? Não, é a mesma coisa de um aéreo. Não, né? Eu já vi gente embarcar com 3 malas para fazer 3 noites. 3 malas grandes. Grandes. Não há necessidade. Para fazer 3 noites. Não há necessidade. Não há necessidade. Tá? Uma mala básica é o ideal. Mas depende de cada um. Sim. Tudo bem. Agora, tem gente que já quer começar com 7 noites. Você vê. Que roteiro que você quer? Você quer começar pelo Brasil? Você quer começar pelo Sul? Você quer começar lá para o Nordeste? Você quer começar aqui pertinho só? Não, eu quero Bahamas. O que mais a gente vendia era Bahamas. Porque você pegava Bahamas, fazia o cruzeiro e parava em Miami. Isso aí. Ou Orlando. Que aí você já fazia ou os parques, ou compras. Você fazia compras em Miami. Era o mais comum, como ainda é. Só que naquela época você tinha a Rua dos Brasileiros, você tinha aquelas compras, né, absurdas. Então, era uma outra realidade. Era uma outra vida que hoje você não tem mais. Mas Miami é Miami. Sim. Sempre vai ser Miami. Sim. Navio, é glamour, não importa se é a companhia A, B, C ou D, todas são excelentes, todas oferecem o melhor trabalho, todas vão te fazer com que você fique o melhor possível lá dentro. Então, é o tipo de viagem, pelas estatísticas, que é mais repetida no mundo pelos passageiros. É a viagem de navio. Você tem quase 100% de repetição numa viagem de navio. Olha isso. Dos passageiros, porque o índice de satisfação é muito alto. Então, isso, e o custo e benefício também. E o custo-benefício. Se você pegar, como é que você faria um custo-benefício?
Você pega o valor do seu cruzeiro, divide pelo número de noites e pelo número de pessoas que estão na sua cabine. E você vê que vai sair um valor X. Aonde que você fica? Num hotel, em qualquer lugar do mundo, que você tenha transporte, alimentação, refeições, passeios, diversão, teatro, tirando as excursões, mas o teatro, os shows. Realmente com esse valor é muito diferenciado. Tão pequeno. Então, todo tipo de público. Aqui não é muito comum embarcar bebê, mas lá fora você vê bebê embarcar. É um resort que flutua. É isso aí. É um resort que flutua. Você tem todo tipo de público. Então, assim, pode viajar, vá viajar com documentação, obviamente, em ordem. Tem que ter a documentação, passaporte, o seu visto, dependendo para onde você for, toda a documentação, as vacinas, os lugares que você quer conhecer. O seu cartão de crédito. O seu cartão de crédito, porque você tem que fazer realmente as suas compras. Não circulando, não circula o dinheiro, né? Então o cartão facilita muito. Você tem as lojas para você comprar as coisas. Free shopping, pessoal. Tem muita coisa interessante que você e o brasileiro gosta de consumir. Com certeza. Bastante. Legal. Então você tem muitas coisas que você pode comprar. Tem o cassino para quem gosta de jogar. Então, assim, você não fica sem atividade. É um mundo completo. Agora, os mega navios, como nós temos agora o Wonder, com quase 10 mil pessoas a bordo, é uma cidade. Então, isso já é totalmente diferente. Aí você já tem um mundo lá dentro. Um mundo à disposição, né? Não é? Você tem um mundo. Então, como que é o seu perfil? Vai de cada agente de viagem saber identificar o seu perfil. Você gosta de aventura, você gosta de coisa mais calma, você gosta de música eletrônica, você gosta de música mais reggae, você quer um lugar mais tranquilo de praia, você quer uma Europa para você conhecer os destinos. Quer um país mais latino. Você quer uma viagem exótica? Eu quero um Havaí, que dá para você fazer de navio. Então, Disney, tem muita coisa. Disney, né? Lembrando que Disney, os temáticos foram assim a melhor sacada, que começou com o fitness, né, da Costa Cruzeiros, e depois começaram o famoso Island Skate. Todo mundo lembra do queridinho, né? Que era a saída de solteiros, a saída de GLBT, a saída de... Nossa, teve tudo, sertanejos. Até hoje ainda. 50, 60. E todas essas saídas, elas são chamarizes de público. Sim. E isso é importante, porque você muda a energia do navio, tira aquele conceito de que navio é para aquela pessoa que já está em fim de carreira. Existem os navios de longa duração, de volta ao mundo? Óbvio que existem, mas nós estamos falando de um outro perfil. Legal. É uma outra viagem, um outro perfil, é um outro mundo. Tá? Muito bom. Belo conteúdo, hein? Obrigado, Sheila. Obrigado mesmo. É um prazer, foi muito bom falar com vocês. Sensacional ter trazido você aqui. Eu muito só obrigada. tenho que te agradecer por ter aceito. Quando a gente conversou aquele dia, eu falei, putz, vou levar a Sheila lá. É muita informação. Eu vou dizer para vocês que é muita informação. Tem muita coisa acontecendo nesse mundo. E não dá para a gente falar tudo não tem como, que a gente gostaria. Mas, assim, é gratificante reviver esses momentos que foram prazerosos. Eu sou muito grata a todas as companhias que eu trabalhei, a todos os meus chefes. Porque, assim, se não fossem eles, eu não seria profissional que eu sou hoje, tão realizada. Parabéns. E hoje eu estou numa companhia fantástica. Eu estou na Lusa Nova, que é uma operadora portuguesa. Que, por sinal, não sou mais das águas, mas eu sou do ar e da terra. Estou muito feliz também e continuo no turismo. São quase 29 anos de turismo aí. Maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sheila. Obrigado, Sheila. Obrigado mesmo. Obrigada. É isso aí. Cortou. Show.